Olá, meus queridos alunos, muito bom dia aí nessa sexta-feira. Vamos assistir uma aula de matemática aqui gravada, que tia Tássia fez especialmente para vocês, tá? Para que vocês não tenham desculpa de não fazer atividade, de não estarem presentes. Agora tem aula gravada, tá? Onde vocês podem assistir quando e quantas vezes vocês quiserem. Eu tenho um canal do YouTube que eu vou disponibilizar depois aqui também, para que vocês possam ter acesso a todas as minhas videoaulas, tá bom? Vamos trabalhar então com a atividade 18, tá? Que vai estar hoje na sua plataforma aí ou na atividade impressa para quem pega na escola, tá bom? E vou estar enviando também no grupo do WhatsApp também a atividade em dois formatos. Formato Word e no formato PDF, porque tem celulares que não tem a versão do Word no seu celular, tá joia? Então, eu coloco sempre nos dois formatos. Aí você vai responder essas atividades e vai me enviar ou para a plataforma, ou via impressa, ou por aqui mesmo, tá? No meu privado do WhatsApp, tá joia? Contanto que vocês façam a atividade. O envio dessas atividades vai ser a presença de vocês na aula, como também a pontuação por cada atividade, ok? Então, vamos aqui sem mais demoras. Vamos para a atividade 18, pessoal. A atividade 18 vai trabalhar qual conteúdo? O conteúdo de polígonos. O que significa isso? Vamos entender agora, tá? Vamos trabalhar agora, primeiramente, com a classificação dos polígonos. Nós temos dois tipos de polígonos, ok? O polígono convexo e o polígono côncavo, tá bom? Tem até uma música bem antiga falando, então, sobre esse côncavo e o convexo, ok? Os papais de vocês devem lembrar. Olha só, um polígono, ele é chamado de convexo quando uma reta, ao passar por ele, toca em apenas dois pontos. Observe a ilustração ao lado. Então, olha só, pessoal, olha esse polígono aqui, tá? Polígono por quê? Porque vai ser uma figura plana, tá bom? Fechadas por segmentos de reta, ok? Então, polígono, ele é formado por segmento de reta e tem a região plana, tá? Em outras palavras, uma definição informal de polígono para você entender melhor é essa. E o convexo é você imaginar, tá, que esteja passando, tá, no meio dele aqui, ó, pode ser em qualquer sentido, uma reta, e essa reta, se você observar, ela vai apenas tocar, atravessar e tocar em apenas dois pontos. Quando isso ocorre, nós chamamos de polígono convexo. O que não ocorre aqui na figura abaixo com côncavo, pessoal, olha só. Quando nós passamos aqui uma reta no polígono côncavo, observe quantas vezes ela está tocando essa figura. 1, 2, 3, 4. Ou seja, em mais de dois pontos, o que justifica a concavidade, ok? Então, aqui ao lado tem uma explicação. Ó. Observe agora o polígono côncavo. A reta está tocando em mais de dois pontos. Essa é a diferença entre o polígono convexo e o polígono côncavo. O nosso objeto de estudo, pessoal, gira em torno desse polígono convexo. Então, não se preocupe, tá bom? Com esse polígono côncavo, porque o nosso objeto de estudo, nas nossas aulas, nas nossas atividades, vai ser em cima desse polígono convexo, tá? E esse polígono convexo, ele tem uma nomenclatura, ele vai receber nomes especiais de acordo com o número de lados. Então, de acordo com o número de lados, os polígonos recebem nomes, tá? Então, observe que o polígono é a partir de três lados, ó. O N de lados é igual a 3. Você não tem um polígono com um lado ou com dois lados, é a partir de 3, que é o nosso triângulo, tá? Aí tá com um errozinho de digitação aqui, pessoal, depois é só separar esse O desse trilátero aqui, tá bom? Então pode ser triângulo ou trilátero. O que significa isso? Três lados, tá joia? Quadrilátero, quatro lados, então N é 4. Penta, ó, pessoal, pentágono, penta, 5 lados, tá bom? Tá? O Brasil ganhou a Copa do Mundo 5 vezes, é pentacampeão, penta, 5. Hexágono, 6. Heptágono, 7. Octógono, 8. Eneágono, 9. Decágono, 10. E um decágono, 11. E assim sucessivamente, tá joia? 12, por exemplo, dodecágono, 20 icoságono, tá beleza? Então, não se preocupe, vocês não precisam decorar,
isso aqui, tá, pessoal? Porque sempre cai nos exercícios os mais comuns, que são os quadriláteros, os triângulos, os pentágonos, hexágono, tá bom? Os outros caem, mas é muito raro cair, tá? Vamos agora ver os elementos desse polígono, tá bom? Ó, temos aqui uma ilustração acima de um pentágono. Ó. Por que penta? Vamos contar quantos lados tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 lados, ok? Dentro desse polígonozinho aqui, ó, nós temos ângulos chamados de ângulos internos. São os ângulos formados por cada um desses vértices desse polígono, tá? Então, esses ângulos internos eu vou chamar de I. Esse izinho aqui minúsculo vai representar os ângulos internos. Como nós temos 5 vértices, tá? Então, nós temos 5 ângulos internos. E esse Ezinho, pessoal, ele vai representar ó, os ângulos externos, porque se eu prolongar, ó, pegar um segmento de reta, e em cada vértice desse aqui do meu polígono, observe essa figura aqui ao lado, que está ilustrando, tá bom? Os ângulos internos e os ângulos externos, ó, os ângulos externos, eles se originam de cada vértice prolongado, é só prolongar, ó. Pegar o segmento de reta, tá bom? Ó, que origina o lado em cada vértice e prolongar. Quando você prolonga, você tem aí os ângulos externos, tá? São 5 também, ok? Em cada vértice também tem ângulo interno e tem ângulo externo. E uma coisa importante notar, pessoal, que olha só a figura que é formada quando você faz a junção do ângulo interno com o ângulo externo. Observe, ó, que faz uma meia-lua, tá? Essa meia-lua aqui é chamada de ângulo raso, é a metade da circunferência. Se a circunferência vale 360, a metade dela vale 180. Então, isso aqui é um ângulo raso, ou seja, a soma de um ângulo interno com um ângulo externo, a soma dá 180 graus. Não esqueçam disso, tá? Isso é uma informação muito importante. Então, aqui nós temos, ó, I mais E são chamados de ângulos suplementares. Por que suplementares? Porque a sua soma é igual a 180 graus, tá? Ou seja, um ângulo raso. E agora nós vamos para as diagonais, tá bom? Ainda dentro de elementos. Ó, o que é uma diagonal? A diagonal é a união entre dois vértices não consecutivos. Olha só o desenho que eu tenho aqui abaixo, ó. É a união de dois vértices não consecutivos. Por que não pode ser vértices consecutivos? Porque se você pegar, ó, por exemplo, esse vérticezinho que está aqui e esse outro que está aqui. Se eu ligar esses dois, ó, eu não vou ter diagonal, eu vou ter o quê? Eu vou ter lado, tá? E eu não quero lado. Quando você tem vértices consecutivos, você tem lado. Eu quero diagonais. Então, para existir diagonais, eu tenho que ligar os vértices que não são juntos, que não são consecutivos, que não estão próximos. Então, esse desenho aqui que eu formei em azul, ó, esse com esse com esse. Então, são ligações de vértices que não estão próximos, que não são vértices consecutivos, ou seja, que não vêm um atrás do outro, formando aqui, ó, uma diagonal. Observe que essas diagonais traçadas formaram até um desenho bem interessante, né? Uma estrela, tá bom? Então, toda essa linha aqui, pessoal, em azul, é a diagonal, são as diagonais de um pentágono, tá bom? Então, aqui, ó, vamos ler. É a união entre dois vértices não consecutivos. Os consecutivos formam os lados. Em azul, formando o desenho de uma estrela, temos as diagonais de um pentágono. O pentágono, isso aqui é algo também muito importante para vocês gravarem. É o único polígono em que o número de lados é igual ao número de diagonais, pessoal. Ele é o único, tá? Cuidado com isso. Não pense que serve para qualquer polígono, não, é apenas para o pentágono. Então, o pentágono é o único que o número de lados, no caso eu tenho 5 lados, é igual ao número de diagonais, 5 diagonais, tá bom? É o único, tá? Não generalize, por favor. Vamos ver aqui. Nós temos aqui abaixo, ó, como se calcula o número de diagonais de um polígono. Pessoal, o número de diagonais de um polígono é dado por essa formulazinha aqui que vocês vão ter que decorar, tá? D de diagonais, certo?
N de lados, não esqueçam, todas as vezes que a gente for usar N aqui no nosso estudo de polígonos, vai estar se referindo a lados, e esse N aqui, pessoal, para existir um polígono, ele tem que ter 3 lados no mínimo, né? 3 ou mais. Então, esse N ele pode ser igual a 3, que no caso vai ser o triângulo, ou maior do que 3, tá? Para existir um polígono, lembra que não tem polígono com o número 1 de lados ou com o número 2 de lados, é a partir do 3, ó, tá aqui na nossa tabelinha. Cadê a nossa tabelinha? Aqui, ó, é a partir do 3, tá certo? Por isso que tem essa restrição com relação ao N. N tem que ser ou igual a 3 ou maior do que 3, tá? E o número de diagonais, para ela existir, ela depende do número de lados. Então, se eu conhecer o número de lados do meu polígono, eu calculo o número de diagonal do mesmo. Lembrando que essa formulazinha é dividida sempre por 2. Por quê? Por que que o número de diagonais eu tenho que dividir por 2? Porque tem diagonais, galera, que para não ser contada 2 vezes, eu tenho que dividir por 2, tá bom? Ó, determine aqui no exemplo, determine o polígono cujo número de diagonais é o quadrúplo do número de lados. Gente, quadrúplo, o que significa isso? Quadrúplo são 4 vezes, tá? Vamos para a resolução desse exemplo? Vamos lá, então, ó. D de diagonal vai ficar igual a 4n, ou seja, o número de diagonais é o quadrúplo do número de lados. É 4 vezes o número de lados, tá? Aqui em verde, tá certo? D é igual a 4n. O que que a gente vai fazer aqui para resolver essa questão? É só a gente substituir o valor de D. D não é o número de diagonais, que é n, que multiplica, abre o parênteses, n menos 3, fecha parênteses dividido por 2, essa é a fórmula do número de diagonais. Então, eu vou apenas substituir. Então, aqui do lado, ó, ele fez a substituição, tá bom? Ele trocou o Dzinho pela fórmula do número de diagonais e igualou a 4n, tá bom, pessoal? E agora é só fazer conta de matemática básica, ó. Esse 2 que está dividindo, pessoal, passou multiplicando, ó. Quanto é 2 vezes 4n? 2 vezes 4 dá quanto? Não dá 8? Então, na outra linha nós temos, ó, n que multiplica, abre parênteses, n menos 3, fecha parênteses, é igual a 8. Esse 2 que estava dividindo aqui no denominador, passou para o outro lado multiplicando, apenas isso, tá? E agora o que que a gente vai fazer? Observe que esse n que está acompanhando esse parênteses, ele está multiplicando, pessoal. Então, eu posso pegar ele e passar ele também para o outro lado com a operação inversa. O contrário de multiplicar não é dividir? Então, esse n passa aqui, ó, para debaixo desse 8n, dividindo. Então, ó, tracinho de fração aqui embaixo, ó, na penúltima linha, tá? Se a penúltima linha aqui, você tem 8n dividido por n. Então, esse n que estava multiplicando, ele passou dividindo. Ele foi para debaixo do 8n, tá? Lembrando que o traço de fração é uma divisão. E divisão de coisas iguais, pessoal, dá 1. Por isso que eu posso cortar esse n com esse n aqui, tá bom? Porque a divisão de coisas iguais sempre é 1. E 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Não vai influenciar em nada aqui na minha conta. Então, eu fiquei com o quê? Eu fiquei com n menos 3 igual a 8. Para achar o valor de qualquer letra, lembra que eu tenho que deixar essa letra sozinha. Então, esse n tem que ficar sozinho, tá? Na outra linha aqui, ó. E esse menos 3 vai passar para o outro lado com a conta contrária. O contrário de menos é mais. Então, nós temos 8 mais 3. Então, aqui o número de lados desse meu polígono é igual a 11. Que polígono é esse? É um decágono, né? Tá aqui, ó. Quando o número de lados é 11, eu tenho um decágono, ok? Então, tá aqui explicado o exemplo resolvido aqui, exemplo número 1, tá? E aqui ele vai explicar, ó, nesse exemplo resolvido, note que o quadruplo, pessoal, sempre é 4 vezes o número de lados, tá? Se fosse quintuplo, 5 vezes, tá? O dobro, 2 vezes. O triplo, 3 vezes, e assim por diante. E no lugar do D, nós substituímos pela fórmula da diagonal. Após isso, é só fazermos os cálculos. Agora é a vez de vocês. Aqui no número 1,
vocês vão calcular um número de diagonais de cada polígono aqui, ó. Aqui não é para marcar X, aqui você vai calcular um número de diagonais de um quadrilátero, eu quero saber. Eu quero saber quantas diagonais tem um hexágono, eu quero saber quantas diagonais tem um pentágono e eu quero saber quantas diagonais tem um octógono. E para isso você vai utilizar essa formulazinha simples aqui, ó, que já está na sua atividade. Ou seja, quadriláteros tem quantos lados? Né? 4. Então você vai substituir esse N por 4 e fazer as continhas, tá bom? Vamos fazer só um para vocês verem como é fácil, tá joia? Ó, quadrilátero, 4 lados, tá, pessoal? Então eu vou fazer até aqui mesmo, na própria atividade, tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui a mudar, né? A cor, deixar em vermelho, fica mais fácil para você visualizar. Então, D igual, ó, N não é 4? Substituindo por 4, que é o número de lados que o quadrilátero tem, tá? Então, 4 que multiplica 4 menos 3, fecha parêntese, tá? Vou passar um tracinho de fração, tá, pessoal? Como eu tô digitando no Word, eu vou passar um tracinho de fração assim, tá? Esse tracinho de fração assim na horizontal também significa uma divisão, tá bom? A diferença é que eu coloquei ele na horizontal, é melhor para mim digitar, tá? Ou você pode deixar do jeito que tá aqui, sem problema nenhum. Dividido por 2. E aí, ó, igual. Aí eu vou fazer na outra linha, tá? D diagonais é igual a 4. Primeiro a gente resolve quem está dentro do parêntese. Não esqueça, pelo amor de Deus. Primeiro os parênteses. 4 menos 3 dá 1, né? Fechou o parêntese. Dividido por 2. Cadê o tracinho? Pronto. Aí na outra linha, D de diagonal é igual. Eu faço quem primeiro? A multiplicação primeiro aí, né? 4 vezes 1 vai dar 4. 4 dividido por 2, galerinha. Quantas diagonais tem meu quadrilátero? D é igual a 2, certo? E é assim que você vai fazer com cada um deles. É só substituir o valor do N. Hexágono, substitui o N por 6, não tem 6 lados? Heptágono, quantos lados tem? Um N quanto? Não é 7? Octógono, não é 8? Substitui e faz as continhas do mesmo jeito que eu fiz aqui. Bem simples, tá? E aqui nós temos as habilidades, que eu sempre coloco em todas as minhas atividades, as habilidades do nivelamento de matemática e de português. Lembrando que vocês vão precisar acessar, pessoal, o link da Smart Quarentena, que é para vocês fazerem o nivelamento de português e matemática. Eu já postei no grupo do WhatsApp a sequência didática que vocês precisam responder no caderno, tirar foto, tá? Dessas resoluções e mandar para mim, para eu dar baixa no nivelamento de vocês. Isso vale nota, vocês têm que fazer para me enviar. Não esqueçam disso. E aqui nós temos também uma videoaula que vocês podem, se vocês quiserem se aprofundar ainda mais no conteúdo, tá aqui o link da videoaula para vocês assistirem, tá bom? Então, deixa eu interromper isso aqui. Essa foi a nossa atividade 18. Eu desejo a todos aí bons estudos, tá, pessoal? Força aí na peruca, tá? Muita determinação, muita força de vontade. Vocês precisam ter disciplina para estudar, para fazer as atividades e cumprir com o compromisso de vocês, tá joia? Um grande abraço. Podem contar com a tia Tássia para tirar a dúvida de vocês. Mandem mensagem para mim, tá? Quando vocês quiserem. Tiverem alguma dificuldade, pode mandar mensagem para mim, tá bom? Eu desejo a todos, então, tudo de bom e um excelente final de semana aí, tá, pessoal? Abraços para todos.